Boa noite a Pronto. todos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Apareceu a tela? Apareceu, tá ótima. Boa noite a todos. Maurício, Sim. eu vou fazer os informes. Posso iniciar? Pode iniciar, eu faço os informes no final, Boa quando noite a tiver um grupo todos. maior. Então, Você vai ler a página de introdutória, né? tá. Você tem página ou eu leio? Não, não tenho, não trouxe a Tá, então deixa que página. eu leio aqui do Vida Feliz. Do Vida Feliz. Tá bom. Tá, então para nós iniciarmos hoje, gente, a pagininha é do Vida Feliz, da Joana de Ângeles, capítulo 158. Os negócios escusos dão rendimentos venenosos. Muitas pessoas justificam-nos e exatamente os lucros deles advindos informando que são frutos da época e todos devem aproveitar a ocasião. Como a moral está desgovernada, não te deixes conduzir por ela. Antes, controla os abusos e excessos que te cheguem, a fim de corrigires a situação caótica. O erro nunca deve ser tomado como exemplo. Numa época de epidemia gripal, o estado normal de saúde não passa a ser este, somente porque a maioria das pessoas está infectada. Vacina-te contra os abusos e permanecerás com a vida em ordem, talvez sem os supérfluos, nunca, porém, com escassez ou falta. É a questão do apelo à honestidade independente de onde nós estivermos, né? Fazer a prece inicial e depois a gente passa então para o Vinícius fazer o estudo. Senhor Deus, Jesus, querido Mestre, nós nos reunimos nesse instante para mais uma oportunidade de estudos na Casa de Paulo de Tarso e pedimos que aqueles que compartilham conosco essa experiência possam aproveitar ao máximo as lições que colheremos hoje. Ampara, Senhor, a nossa coletividade humana inteira, que a lição, a experiência dolorosa que temos nesse instante possa nos trazer os ganhos do aprendizado e da sabedoria para nos tornarmos pessoas melhores. E em teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Bom, só para a gente manter aquela questão da dificuldade de tráfego, eu pedi ao pessoal que não vai participar, que só o Vinícius vai ficar com a câmera e o áudio ligado. A gente pode desligar a câmera e desligar o microfone também, para não dar ruído, Exato. tá? Então, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa palestra de hoje, que o tema que eu escolhi foi o convívio familiar. Então, as referências que eu utilizei foi o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Despertar do Espírito e Pensamento e Vida. Ele é importante dentro de qualquer religião, tá? Isso não importa qual a religião. Mas, dentro da nossa palestra de hoje, nós temos algumas questões que são muito importantes, peculiares dentro da doutrina espírita, e que é muito importante neste momento de pandemia que nós passamos. Esse isolamento social, que é preventivo em função da doença, ela nos traz reflexões importantes do convívio familiar, tá? Ela evidencia a importância da família nesse equilíbrio emocional que temos diariamente que estabelecer, porque são esses laços afetivos familiares que desenvolvem o nosso progresso moral. Então, vamos entender o que seria, dentro da doutrina espírita, o que é a estrutura familiar. O planeta Terra é o planeta de provas e expiações. Então, aqui, os espíritos medianos, que somos nós, estamos em constante processo de aprendizado. Então, a Terra é a nossa escola. E nós temos, nessa escola, a estrutura familiar. E nós somos espíritos, mas nós temos apenas uma família. Dentro da doutrina espírita, nós explicamos muito bem o que são essas famílias, né? Quando encarnados, nós temos no planeta Terra uma família consanguínea, gerada pelo pai, pela mãe, que geram do fruto deste relacionamento um indivíduo formando a estrutura familiar que nós entendemos. Existem inúmeras estruturas familiares hoje em dia, mas vamos iniciar com esta explicação da estrutura familiar consanguínea. Ela é uma estrutura e que ela dura enquanto houver o momento encarnatório.
enquanto o espírito estiver encarnado. Entretanto, somos espíritos, e dentro da doutrina espírita nós sabemos que nós estamos em constante progresso evolutivo, e a Terra, ela é nosso aprimoramento. Então nós temos vínculos afetivos com famílias que estão no mundo espiritual, e que muitas vezes nós aproximamos dessas pessoas e desses espíritos aqui na Terra. Então, vejam bem, dentro do Espiritismo nós temos as famílias espirituais, que são unidas por progresso moral. Os espíritos que têm semelhante progresso moral, eles têm afinidades, e essas afinidades aproximam os espíritos em unidades familiares, que apresentam semelhanças. Famílias de músicos, famílias de artistas apresentam afinidades. E isso evolui por toda a eternidade. Neste sentido, vamos aprimorar nossos conhecimentos. O convívio familiar, então, dentro da escola, a família é a nossa sala de aula. E é dentro dessa sala de aula, como um laboratório de um colégio, de uma escola, que nós depuramos as nossas vivências, das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução. Porquanto, neste mesmo grupo, os indivíduos são conhecidos, não podendo disfarçar os valores que os tipificam. Joana de Ângeles. O que significa isso? Que a família, dentro desta estrutura familiar encarnada, cada elemento tem responsabilidade. Os pais apresentam responsabilidade para com seus filhos. Então, é do exemplo dos pais, durante a formação daquela criança, em que os pais são capazes de mudar, de lapidar aquela criança com seus valores morais e éticos. Então é nesta fase que se constrói este cidadão. Durante a infância, os pais podem moldá-lo, mas com certeza, na juventude, este ser encarnado, ele passa a expressar aquilo que é inerente do seu próprio espírito. Neste processo, pode ser atenuado algumas pobrezas morais da criança, em função dos exemplos dos pais. Então, a unidade familiar é muito importante por isso. Esta é a responsabilidade dos pais. Então, essa família consanguínea. Na questão 203 do Livro dos Espíritos, compreendemos que os pais transmitem a possibilidade da vida animal. Tão somente. Mas a alma vem de existências pretéritas. Então, o Espiritismo é muito simples. A alma, ela já existia. A alma é o espírito encarnado no corpo físico. Essa alma já existia. O que os pais, nesta relação consanguínea, fizeram é a possibilidade de geração do ser, da vida animal. Então, quando reencarnado, essa família ela é unida de forma estratégica, pois dentro deste núcleo teremos as possibilidades de crescimento dos sentimentos que necessitamos e de que somos capazes de oferecer. Então, nos colocamos em situações das quais nós escolhemos passar, para que nós tenhamos o crescimento necessário para o espírito. Um exemplo deste crescimento, uma família que se desenvolve, o pai e a mãe crescem numa estrutura de vida humilde, mas conseguem, com o desenvolvimento correto da sua família, ter um comércio e que se enriquecem. Mas se enriquecem de uma forma adequada, honestamente, e tem um fruto, um filho. E este filho segue os exemplos dos pais, muito honestos, diante de uma situação abastada de recursos, sem faltar nada. Mas, mesmo com todo o exemplo dos pais,
Este jovem, quando ele passa a expressar aquilo que ele já carrega de vidas antepassadas, se torna um filho desonesto. Então, nós temos que entender que os pais, eles têm responsabilidades, mas até o momento em que esta criança, ela está em fase de formação dos seus valores morais e éticos. Há um momento da vida que nós expressamos aquilo que trazemos na nossa alma. Por mais que sejam situações impensadas, que venham a cada momento se expondo na nossa vida. Neste exemplo de um filho desonesto, muito embora tenha vindo de um berço muito adequado, ele se tornou um cidadão desonesto. Enfim, nós temos que mostrar que dentro dessas estruturas familiares é possível, sim, corrigir os valores morais. Mas tem situações em que este filho, muito embora tenha todo o exemplo dos pais, ele necessita de outros aprendizados em outros locais, tá? Então, conseguimos entender que a família consanguínea, ela gera a possibilidade deste cidadão, desta pessoa. E estas famílias, quando se unem, elas se unem por sintonia. Porque cada criatura está ajustada àquele raio de ação que é capaz de desenvolver. Ou mais claramente, cada um de nós, apenas pouco a pouco, ultrapassa o horizonte que já entenda os reflexos que digam a respeito. Então a gente caminha a passos curtos, porque a gente precisa compreender cada etapa do processo evolutivo. Nós não damos grandes saltos. E assim é dentro dessa esfera do grupo consanguíneo, o espírito segue o encontro dos laços que projetou para si próprio, na linha mental em que se caracterizam as tendências. Então ele busca família, uma família, naquele exemplo de um filho desonesto, mas uma família que trouxe para ele elementos de valores que foram muito importantes. Quem sabe, na vida antepassada desse filho desonesto que se revelou, ele cometia atrocidades, mas nesta existência ele foi apenas desonesto. O que é para o espírito do filho um grande progresso moral. E os pais deram estas condições para que o filho alcançasse esses ganhos morais. Daí a importância do espiritismo em mostrar em que cada um de nós viemos ser acolhidos em famílias que promovem o nosso progresso, dentro daquilo que somos capazes de compreender. Mas são muitas estruturas familiares. Hoje nós temos famílias homoafetivas, mulheres com mulheres, homens com homens. Para o espiritismo isto não importa. Porque de uma relação de uma mulher com uma mulher, os valores morais de ensinamentos dentro da doutrina espírita serão os mesmos. A fraternidade, o amor, a caridade, todos esses elementos serão idênticos dentro do valor da família. E dentro da família espiritual. Esta família espiritual, nós temos ela há muito tempo. Muitas existências. E nossos vínculos familiares são estabelecidos muito tempo atrás desta existência atual que vivemos. São sucessões de vivências corpóreas que estabelece o nosso espírito, que remontam às nossas existências anteriores, aquilo que nós vivemos. Por isso, muitas vezes, possuímos muita simpatia por pessoas que são desconhecidas para nós. Mas como que isso é possível? Temos vínculos afetivos com uma pessoa sem antes mesmo de conhecê-la. São pessoas desconhecidas, aquele primeiro contato em que nós encontramos essa pessoa e nós temos a
afetividade, um sentimento agradável de simpatia por aquela pessoa. Isso é explicado pela doutrina espírita porque os espíritos, eles apresentam sintonias, as afetividades, ok? Então, é possível compreender que ao caminhar pela rua, muito embora não sejam parentes nossos, consanguíneos, mas dentro da nossa família espiritual, esta pessoa estranha que caminha pela rua pode ser um parente muito próximo nosso. E assim nós devemos cuidar muito dos nossos semelhantes, fazer o bem para todos os nossos irmãos, porque nós desconhecemos se eles são nossos parentes ou não. Então o Espiritismo ele é muito bonito por conta disso. E aqui eu tenho um exemplo de um convívio familiar de pessoas que se unem por um propósito, se unem por afinidades para o bem ao próximo. Aqui, inúmeras imagens que refletem famílias, muitas vezes não consanguíneas, mas famílias que por um propósito estão trabalhando juntas para o bem, para a afetividade, para a fraternidade, a doação do seu tempo na forma de amor. É isso que a doutrina espírita explica como família. Este é um exemplo de família também. Na questão 206 do Livro dos Espíritos, para algumas pessoas, o Espiritismo, a doutrina da reencarnação, que é adotada dentro do Espiritismo, ela às vezes é mal interpretada, porque parece que a reencarnação ela destrói os laços familiares, porque ela atribui aos laços familiares, à consanguinidade, a possibilidade apenas de gerar a vida, aquele fruto. O Espiritismo, ele amplia isso, na verdade. Ele não reduz as possibilidades com a reencarnação, ela amplia. O conceito de reencarnação, ele amplia as possibilidades dos vínculos afetivos. E não se restringe único e exclusivamente àquele núcleo familiar consanguíneo. E sim, amplia para muitos outros. Isso é muito bonito, porque nós temos inúmeras pessoas neste mundo que nos cerca, que são nossos familiares espirituais. Então, essa doutrina da reencarnação também aumenta nossos deveres de fraternidade. Então, devemos ser fraternos e auxiliar na senda divina, porque todos que nos cercam são filhos de Deus e muitas vezes próximos dentro da nossa estrutura familiar espiritual. O que a doutrina espírita sim faz, e é importante, é que ela diminui a importância atribuída à genealogia terrena, que nós humanos estabelecemos. Nossa, tenho uma filha que é uma grande médica. Isso é meramente valores, sentimentos de orgulho. A genealogia terrena, ela não tem uma dimensão de importância dentro do Espiritismo, e sim os valores morais. E quando nós tocamos no assunto valor moral, nós tocamos no orgulho. Isso que corrói a vida do homem encarnado na Terra. E dessas pobrezas morais que nós falamos tanto, o orgulho. Então, o Espiritismo, através da reencarnação, ele elimina esta situação dentro da unidade familiar, da importância atribuída aos nossos filhos. Percebemos que dentro do convívio, então, familiar, seja ele de famílias consanguíneas, das famílias espirituais, das famílias que nós encontramos que têm semelhantes propósitos na vida encarnada na Terra, percebemos que o ser humano ele precisa do convívio social. Porque é através desse convívio que nós desenvolvemos a fraternidade, entre outros sentimentos
que ampliam o nosso progresso moral. É importante viver em sociedade, mas atualmente a maioria das famílias estão isoladas socialmente, não é? Sim. E aí nós nos deparamos com duas situações que me veio à mente nesse estudo. Famílias que são levadas ao máximo da interação dentro da sua unidade familiar, na tua casa. Esposa, o marido, as crianças, todo mundo dentro da casa, cachorro, papagaio, dividindo o tempo no computador, dividindo o mesmo espaço e muitas vezes deixam de conversar. Ou muitas vezes tornam-se irritados com tanta tribulação dentro da casa. Mas é nesta unidade familiar que nós devemos ter o máximo de cuidado possível, porque é daqui que antes mesmo de encarnarmos, lá, no nosso planejamento, escolhemos isso, vivenciar essa oportunidade. E nada melhor do que a família, para nos depurar, para nos aprimorar todos aqueles valores morais dos quais necessitamos, pois é justamente nesta unidade familiar que escolhemos. Mas também as famílias estão separadas. Muitas delas têm os seus pais, os avós, em outras residências, longe, em outros estados. E estas pessoas têm a sua interação reduzida. Estão isoladas e com menos habilidade de uso de recursos online, telefone, videoconferências, e acabam necessitando do nosso carinho. E além disso, como é que fica nessa situação de isolamento as nossas responsabilidades fraternais com todos? Então, mesmo isolados, mantendo o isolamento, a necessidade desta fraternidade com todos, ela é importante. Somos seres sociais. O homem é um ser social. O espírito necessita deste convívio para o seu aprimoramento. E isso já é dito nas literaturas, nos livros de estudos espíritas. Na questão 766, a vida social está na natureza? Certamente, na natureza do homem. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, o homem tem que usar dessas ferramentas. Isso me lembra o nosso lar, onde aquele médico que trabalhava numa profissão tão importante ainda tinha um orgulho enorme de tudo aquilo que ele passava, vivia num lar muito mas vivia sozinho. Muito embora tinha sua esposa, seus filhos, vivia sozinho. Ele não enxergava a beleza da sua família e se preocupava único e exclusivamente com o seu trabalho. E então, após esse espírito desencarnar, ele passa a perceber a beleza de tudo aquilo que ele vivia. Então, para aqueles que ainda não leram o nosso lar, leiam e vocês vão entender o que este personagem passou. É muito interessante. Na próxima questão, 767, o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Vejam bem, aqui é o isolamento completo, total dentro, não é questão da pandemia, tá? Mas o ser humano, o homem, ele tem que se isolar completamente? Como que o espiritismo ele enxerga isso? O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, é contrário. Os homens devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, o homem necessita do convívio social e ele tem que ajudar-se mutuamente. O homem deve progredir.
Sozinho, isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. No nosso lar, é um exemplo disso. Neste livro, o personagem, ele se isola. Ele se isola somente com o trabalho dele. E acaba que se embrutece e definha. Então vejam que depois de comentarmos sobre as diferentes famílias, a necessidade do convívio social, a gente percebe que estarmos isolados do mundo atualmente, por conta da pandemia, nos traz a bela oportunidade de aprender com aqueles que estabelecemos laços familiares no nosso lar, seja com o nosso cônjuge, parceiro, conjugal, sem importar a sexualidade, mas o nosso parceiro que está em casa, parceiro, parceira, esta pessoa é a que nos conhece, é esta pessoa que lida conosco diariamente, todos os dias. Então, esta pessoa é que nós devemos enorme respeito, carinho, porque ela vai nos fazer aprender, e vice-versa. Para aqueles filhos que hoje já saíram de casa, procurem seus pais, falem com eles, há sempre o que dizer. Para aqueles pais que estão distantes de seus filhos, procure-os. Há também sempre o que dizer, ainda mais neste momento em que nós estamos nos isolando. Então, é um convite para a prática do amor, da fraternidade, da tolerância. E é nesta família que nós devemos praticar. Mas não esqueçamos daqueles que também são família. Dentro da doutrina espírita, são famílias. Pessoas que nós encontramos durante a nossa existência e que nós trabalhamos juntos por afinidade. Essas pessoas também necessitam da nossa atenção, da nossa fraternidade. Então, muitas vezes, em asilos, estas pessoas estão ávidas por este carinho, por esta atenção. Famílias distantes, liguem, façam chamadas de vídeo, usem de todos os recursos necessários para que possamos nos manter em contato, para que seja dita uma palavra de conforto, de acolhimento. E se pudermos, não esqueçamos também dos moradores de rua, entre outros, que necessitam de igual amor e expressão da fraternidade. Então, hoje, eu espero que este momento seja o convite para a reflexão dos valores que precisamos melhorar. Então, essa é a nossa palestra de hoje. Espero que possamos refletir muito sobre o assunto e que é muito pertinente para este momento ímpar que o mundo passa. Muito obrigado e fiquem com Deus. A gente agora pode ligar as câmeras, né? O Vinícius vai fechar o compartilhamento para facilitar para a gente poder se ver. Oi, Maria Luísa. Oi, Renata, que a gente não tinha dado as boas-vindas ainda. Regina. Bom, agora é o momento da nossa conversa, é o momento do nosso diálogo. Quem tiver alguma observação a fazer sobre esse tema que é sempre tão palpitante, né? Que é a convivência em família, é importante que a gente se externe agora. Eu achei interessante, Vinícius, ali no seu slide 15, quando você coloca, né, excelente momento, exercício para fraternidade e tolerância, porque essa superexposição, como o pessoal vem lidando aí, os psicólogos e tudo mais, né, da família exatamente por causa do isolamento, e nos grupos e dos grupos familiares, né, não é isolamento total, ela acaba gerando superexposição. Então a gente começa a ver tudo de bom e tudo de ruim, de todo mundo. De todo mundo. Exato. É interessante esse aspecto, porque é uma situação ímpar, né, Maurício, que nós estamos vivendo. E
as dificuldades do convívio são inúmeras, e nada melhor do que a família, para poder lapidar junto isso. Eu achei interessante essa abordagem, e quando eu comecei a estudar, eu achei interessante essa diferença, né, da família consanguínea, que dentro do espiritismo é importante, obviamente é importante, mas a família espiritual, ela já vem com esse trabalho há muito tempo antes de encarnar, né? E eu pensei numa situação, Maurício, das famílias homoafetivas, quando elas decidem adotar uma criança, os valores são os mesmos, os sentimentos são os mesmos, porque é escolhido ali a oportunidade da adoção, e quando essa criança é adotada, ela é acolhida numa estrutura familiar. Exatamente. E ela não é diferente, ela não é menor ou maior, ela é idêntica dentro da ótica espírita. Os valores morais que serão aprendidos serão ensinados pelo pai e pelo pai, ou pela mãe e pela mãe. São os mesmos valores, o mesmo processo de ensinamento. E é interessante que, assim, no livro Desafios da Vida Familiar, o Camilo toca bem nesse assunto que você falou, porque, inclusive, ele chama a atenção para o fato de famílias, né, homoafetivas se esmerarem e se reequilibrarem a partir da experiência da maternidade e da paternidade. Celso, você está com o microfone ligado? Quer falar alguma coisa, meu amigo? Não. Alguma observação, pessoal? Regina? Oi, Sandra, diga. Oi. Então, eu achei interessante a palestra de hoje, porque, assim, primeiro que eu me muito incluída aí nos temas, porque, na verdade, estou afastada da minha família consanguínea, eu estou longe de todo mundo. Mãe, irmãos, filhos, estão tudo em outros estados. E, assim, eu notei que, durante agora, o período da pandemia, a gente se fala com muito mais frequência do que antes. Algumas vezes acontece isso mesmo, né? Então, porque assim, ele tem uma preocupação em eu estar aqui longe, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho o apoio de uma família que eu amo espiritual, que é a família da Socorro, né? Que a gente está muito próximo. A gente tem uma ligação muito grande e eu acho que isso está, assim, suprindo essa... Porque, na verdade, eu estou sozinha em casa, mas... Durante toda a pandemia, o único lugar que eu estou indo é na casa da Socorro. Então, acaba que a gente se supre isso, né? Da falta do convívio, acaba que acontece isso. E é muito interessante, porque minha mãe, a gente ensinar ela a fazer ligação por vídeo, para poder a gente se ver, se falar. Então, está sendo uma experiência muito boa, até. Eu achei interessante que assim, o Bernardo estava conversando com ele sobre isso na hora do jantar, porque ele teve aula de inglês e foi sobre a questão de família. Né? Então, ele estava comentando que o que você está descrevendo, Sandra, é basicamente a ideia dos laços espirituais, da parentela espiritual, que a gente tem proximidade, que ela, de certa maneira, ela supre a falta da vinculação que a consanguinidade às vezes pode trazer, mas porque estão longe a gente não tem, ou porque não tem mesmo, né? Porque não dá para a gente imaginar que só porque tem o mesmo sangue tem que ter afinidade e morrer de amor um pelo outro. Né? A proposta é essa. Né? A consanguinidade é um projeto de entendimento. É um projeto de reconciliação. Não quer dizer que vai ser um projeto bem sucedido. É igual o que a gente vê quando faz, de repente, um projeto de alvenaria, de construção, e quem vai implementar, os pedreiros que vão implementar são bem, né, inábeis, e aí fazem um projeto porcaria. A gente, às vezes, é o pedreiro incompetente para cuidar do nosso projeto de família. E, às vezes, também tem uma outra questão que não abordei, Maurício, que são aqueles espíritos que, quando encarnados,
eles não vêm para provas e expiações, eles vêm para ensinar. E muitas vezes nascem num ambiente familiar muito pouco promissor, teoricamente, e acabam sendo grande pessoas do ponto de vista moral e elevam a unidade familiar, né? São grandes expoentes dentro de uma sociedade, fazendo o progresso de muitas pessoas em projetos sociais, em crescimento da unidade familiar, que são os espíritos que vêm para a Terra já com um progresso um pouco mais evoluído, digamos assim. Eu lembro que eu fiz essa leitura dentro do Livro dos Espíritos. E é interessante que assim, você está comentando um caso que ele é exceção para confirmar a regra. Porque são raríssimos os espíritos que superam um ambiente familiar adverso. Né? O que você está referenciando são os grandes missionários. A gente pode ter, por exemplo, um caso de um Beethoven, que nasce numa família extremamente desestruturada e realiza o que realizou. Né? Mas são exceções que confirmam a regra. O que a gente normalmente precisa é ter a família estruturada para que a sociedade seja estruturada. Né? Ficar imaginando que a sociedade vai sozinha ou que o indivíduo vai sozinho superar um ambiente familiar adverso é brincar de evoluir. É desconhecer tudo que a ciência tem mostrado para a gente, tanto as ciências, né, que a humanidade pesquisa, a sociologia, a psicologia, quanto aquilo que a doutrina espírita também nos ensina. Né? Essas questões do Livro dos Espíritos que você destacou, o material que a gente tem, por exemplo, no livro Vida e Sexo, no Desafios da Vida Familiar, do Camilo, são informações importantíssimas para a gente poder ter a real noção do valor da família. Porque, às vezes, as pessoas imaginam que a família é tão importante, que mais nada é importante. E aí elas deixam de cumprir a tarefa, a missão delas na sociedade. Porque ficaram cuidando, ou suprindo, ou atendendo aos caprichos da família. Quando, na verdade, a gente tem que entender e ponderar, né, equilibrar, botar nos dois pratos da balança, um lado família, consanguinidade, outro lado compromissos espirituais com a nossa evolução. Há famílias que são verdadeiras âncoras, que impedem da gente, né, evoluir. Então a gente precisa realmente romper com essas. E outras famílias que são um ninho, que acolhem, que impulsionam, que ajudam. E aí, lógico, essas famílias a gente toma como exemplos. Sim, com certeza. A questão do personagem do médico, do nosso lar, né, que ali também era uma estrutura de família que havia um projeto, mas um projeto do qual um dos elementos, ele decide se isolar por egoísmo e tem um suicídio, né, por falta de isolamento, né, ele se isola em função unicamente do trabalho dele. Eu acho que esse ponto é um ponto muito contemporâneo, né? Que são pessoas que estão mais preocupadas com ter do que ser, né? Exato. Esse eu acho um ponto muito contemporâneo, né, do ter ao invés do ser. E nesse livro ele é muito bonito por conta disso. Agora, nós estamos dizendo, realmente, esse período da pandemia, ele é o desafio da humanidade, é encontrar um caminho. Não vamos dizer que esse caminho já exista, porque nós vemos as coisas mais esquisitas, as coisas mais aberrantes, né, e muitas vezes calcadas, ditas, né, em valores religiosos. Nós temos visto ultimamente as pessoas usando a religião para fazer o mal, né, para complicar a vida dos outros. Então isso é muito grave. Tá? E aí o desafio é encontrar o caminho de fazer o bem apesar do ambiente adverso. De acertar apesar do erro à nossa volta. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa, pessoal? Maria Luísa continua com o microfone aberto. Quer falar alguma coisa? Acho que ela não está nem ouvindo a gente. Vai, Maria Luísa, fala. Boa noite. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Perfeitamente. Olá. Boa noite. Olha, realmente, a vida em família nos traz muitos acertos. Muito, mas o que antes você entrava e saía, né, tinha uma vida lá fora, de muito mais relacionamento do que dentro de casa. Então, isso nos coloca realmente tendo que resolver situações.
E às vezes a gente tem mais identidade, mais ligação com um do que com o outro. Essa é a verdade, né? Sintonia, proximidade. E eu estou vivenciando isso, né? A vivência, o dia a dia, o dividir do espaço, a tomada de decisão, né? As afinidades, realmente está sendo um grande aprimoramento. E é interessante, você chamou na questão de dividir espaço, Maria Luísa, é que assim, de vez em quando a gente tem que entender que mesmo estando todo mundo junto, tem hora que a gente precisa de espaço. Né? Não dá para que a convivência seja 24 horas na mesma intensidade, porque isso vai gerar um nível de estresse, né? Vai gerar um nível de cobrança de parte a parte que vai dificultar a convivência familiar. A Rita está colocando um texto aqui, porque ela diz que está com dificuldade de ligar o microfone. Escrever que estou com dificuldade de falar. Ela está com dificuldade de falar. Participo de um projeto de oficina da memória com idosos. Na sua maioria, os mesmos foram para a casa de seus filhos. É interessante a relação no grupo online. A energia espiritual de afeto é muito presente. Me vejo numa família. Estou longe das filhas e da família, mas tem a família, né? Essa família dos laços, essa família dos vínculos, que a gente tem bastante também, né? Já que eu falei de laços, esse projeto Laço que a gente está conduzindo com a Célia lá de Muriaé, ele tem a ver com essa vinculação familiar, né? Com esse afeto que transcende a consanguinidade e que é mais forte até do que os laços do sangue, muitas vezes. Bom, pessoal, acho que a gente já está chegando aqui perto das 9, né? Se mais ninguém tiver nenhuma colocação a fazer, eu dou os avisos, que hoje são pouquíssimos, e a gente já pode caminhar para o encerramento. Tá? Bom, só recordando, né, a gente vai manter as reuniões, a reunião está gravada, terça-feira já deve estar lá no canal nosso do YouTube. E importante ressaltar que na semana que vem é a Clarice que vai fazer o estudo, tá? E também já nesse mesmo horário, com o mesmo esquema, 30 minutos de apresentação, um tempinho para a gente poder conversar, para a gente poder se ver, se sentir, né, junto, apesar de ser só virtual. E lembrar que domingo agora, às 9 horas, tem a palestra da Célia no Projeto Laços, lá no canal do Paulo de Tarso também no YouTube, em estreia. E aí a gente pode interagir, a gente pode mandar mensagem, pode conversar com a palestrante enquanto o vídeo estiver sendo transmitido, tá? Então, 9 horas da manhã, Célia, com um tema bastante interessante do ponto de vista psicológico, que é um mergulho em nós. Tá ok? Então, um abraço a todos, obrigado àqueles que participaram, quem falou, quem não falou, tanto bem, é bem-vindo, né? E eu vou pedir ao Celso para fazer a prece de encerramento. Você liga o microfone aí, Celso? Sim. Boa noite a todos. Agradecendo por mais essa oportunidade, que apesar desse momento difícil que a gente passa, a gente tem buscado informações importantes para que a gente possa continuar na nossa jornada evolutiva. E que a doce presença de Jesus permaneça entre nós. E vamos continuar fazendo por merecê-la. Que fique Pai conosco hoje e sempre, que sempre seja feita a sua vontade, que assim seja. Graças a Deus. E é isso, minha gente. Obrigado por todos estarem conosco. Na próxima vez, quem não participou pode participar, vai criando coragem aí, fala. É mais ou menos a mesma coisa que conversar com um palestrante na cantina, gente. Faz de conta que a gente, nesse momento agora, acabou a apresentação do estudo, o pessoal está lá na cantina do Paulo de Tarso comendo pastel e conversando com o palestrante. Não é? Não era isso que a gente fazia? Tá? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Um grande abraço, tá? Gente. Um abração.